especialíssimos hoje para falar em objetos voadores não identificados. E o nosso convidado especial, que está aqui ao nosso lado, é um médico psiquiatra, o Dr. Ernesto Bono, autor de mais de um livro. Nós temos aqui A Grande Conspiração Universal, é um dos livros do professor Ernesto Bono. Nós temos Os Manipuladores da Falsa Fatalidade, também outro livro. Continuação dele. É a continuação do primeiro livro. Está aqui, Os Manipuladores da Falsa Fatalidade. E esse é um assunto fascinante, claro que é, mas muita gente não leva a sério porque talvez não tenha tomado contato com o que de mais interessante há a respeito de objetos voadores não identificados. E porque houve também muito chute, quer dizer, coisas que não são realmente objetos voadores não identificados, né? E que daqui a pouco se atribui àqueles fenômenos, se distorce uma realidade e aí compromete aquilo que de mais importante, sério e científico existe a respeito. Ainda há poucos dias, foi no dia 23 de maio, mês passado, saiu na Zero Hora, saiu na imprensa mundial, que um cadáver de um ET, do caso Roswell, aquele lá do Novo México, 1947, havia sido liberada a foto desse cadáver de um extraterrestre autopsiado para todo mundo. E nós podemos ver isso nas páginas de Zero Hora, na televisão, em toda parte, pelo mundo inteiro. Então nós vamos começar com o Dr. Ernesto Bono exatamente pelo caso Roswell, que me parece é um bom começo. Certo. 1947, Novo México, Estados Unidos. O que foi o caso Roswell? Tem até um vídeo aí, um filme que está à disposição nas locadoras para quem quiser ver. O que foi, boa noite, o que foi o caso Roswell, Dr. Bono? Bem, foi a queda de um UFO, de um disco voador. Naquela época se chamavam discos voadores, né? Sim. E que caiu lá numa fazenda, nas proximidades de Roosevelt. E os fragmentos do aparelho se espalharam por tudo quanto é lado. E, inclusive, as notícias vincularam pelas redondezas. Foi um fazendeiro que constatou isso, levou essas informações para os jornais daquela localidade. Estamos vendo cenas do filme O Caso Roswell. Aí estamos vendo. Pode prosseguir. Então, essas informações foram difundidas e quem se encarregou de pesquisar esse assunto foi o oficial Jesse Marshall, né? É que ali aparece. É um personagem que aparece nesse filme. Ele está impressionado com esse material recolhido da... ele esteve no local do acidente e encontrou fragmento do objeto voador por tudo quanto é lado, e ele trouxe para a casa deles uma porção desses fragmentos e mostrou para a família dele e para o filho. O que estava escrito ali? Bom, não se sabe, mas estava escrito com uma linguagem própria de alienígena. Certo. E é coisa curiosa que eu também tive em mão, em 1975, vamos dizer, uma escrita parecida com essa, também de um UFO que pousou aqui no Rio Grande do Sul e que os seus tripulantes lançaram fora. Bom, esse cidadão aí, esse militar norte-americano, se incomodou muito porque ele resolveu levar adiante e tomaram-no por louco, né? Porque ele foi sincero, né? Ele simplesmente quis comunicar um acontecimento que parecia comum, quer dizer, insólito, mas não tão excepcional. Então, com a autoridade do seu superior, o coronel Blanchard... Em seguida nós vamos mostrar, ainda não agora, algumas imagens, ainda outras imagens do caso Roswell. Mas quantos extraterrestres estavam nessa nave do Novo México? Bem, dizem que eram 4 extraterrestres, e é curioso, eu tenho uma relação que diz que era 13 e outro dizem que era 6. Eu acredito que eram 4. Em todo caso, sendo que um conseguiu sobreviver um certo tempo. Exatamente. Esse cujo cadáver, novas imagens aí, esse cujo cadáver agora apareceu nos jornais, liberado pelo governo norte-americano, né? A foto foi liberada, né? Esse deve ter sido um cadáver dos 4. Sim. Né? Esse foi autopsiado e um permaneceu vivo e se comunicou com quem? Se comunicou com a oficialidade que o recolheu naquele estado precário em que ele se encontrava, mas se comunicou via telepatia. Quem recebia as mensagens eram os oficiais que estavam acompanhando ele num leito, não é? E tentavam desesperadamente fazê-lo sobreviver. E não sabiam como fazê-lo sobreviver porque a estrutura deste ser recolhido era completamente
diferente da humana e ele também não possuía, digamos, a fisiologia que nós possuímos. Nessa cena aí, o oficial norte-americano que encontrou esse objeto voador não identificado, ele está sendo desmoralizado diante da imprensa pelos seus companheiros. O general, o famoso general que se intrometeu aí e que obrigou a ele dizer que em vez de disco voador ele tinha encontrado um balão meteorológico. Exatamente. Ele foi desmoralizado diante da imprensa, né? Porque houve interferência do Pentágono, né? E das forças superiores dos Estados Unidos que não queriam que essas informações, já naquela época de 47, viessem à tona. Doutor Bono, o que é o Yellow Book? Tem a ver com esse caso aí? Sim. Nesse Yellow Book foi registrado o diálogo que supostamente esse primeiro ET teve com seres humanos. Diálogo não. Comunicação telepática que teve com seres humanos. O Yellow Book trata principalmente das conversas que estes alienígenas do caso Roosevelt e das quedas posteriores tiveram com seres humanos. E o relatório Grudge é do mesmo? O relatório Grudge é mais ou menos da mesma época, até anterior, porque os fenômenos de quedas de objetos começaram em 47 e o governo norte-americano, a Força Aérea, o Exército, começaram a registrar essas ocorrências no projeto Sinal. Depois, este projeto Sinal se deu lugar ao projeto Grudge, onde todas as ocorrências ligadas a disco voadores... Olha o exame que estão fazendo no extraterrestre lá. É o filme O Caso Roosevelt, que está aí no cadáver, né? Quer dizer, eles desmoralizaram aquele oficial, mas eles continuaram examinando o extraterrestre. Sem dúvida. Eu repito, dia 22 de maio, com publicação na imprensa, dia 23 de maio, agora mês passado, isso foi liberado pelo governo norte-americano, esse cadáver de um extraterrestre autopsiado, né? Aquilo que apareceu na 0 hora foi o cadáver de um extraterrestre carbonizado. O autopsiado acho que não liberaram as fotos, mas o carbonizado sim. Por que foi depois, olha aí, por que foi depois da Segunda Guerra Mundial que a gente começou a tomar maior contato com esses eventos aí? Pois aí é que é um segredo. Suspeito eu que após a Segunda Guerra Mundial alguma coisa especial deve ter acontecido entre os homens, ou quem sabe entre esses alienígenas que já estavam no nosso meio há muito tempo. Já estavam? Já estavam. Antes da Segunda Guerra Mundial já se tem notícia da presença deles e inclusive, quem sabe, eles já tinham se instalados em bases subterrâneas dos Estados Unidos. Mas aqui o famoso tipo alienígena que viram, né? Sim. Só que não era bem assim. Sim, a boca, por exemplo, é exagerada ali, né? Exato. Pelo que o senhor me falou, né? Mas daqui a pouco nós mostramos novas cenas, né? Bom, então, suspeita-se que depois da Segunda Guerra Mundial alguma coisa grave aconteceu com os terrestres que abriu brechas, abriu portas. No seu livro... E eles se intrometeram no nosso meio. Nesse livro, A Grande Conspiração Universal, eu estava fazendo uma leitura dinâmica e vi que poderia ter alguma relação com a bomba atômica. Certo. Essa deve ser a explicação. Suspeita-se então que as explosões das bombas atômicas em Almogrados, as experiências humanas, depois de Hiroshima, Nagasaki e outras barbaridades mais que fizeram de 46, 47 até 50, tem aberto, digamos assim, a portais interdimensionais, ou então tenha permitido que alienígenas se intrometessem no nosso meio. Nós temos aqui assuntos... Olha, o que tem de assunto a respeito desse tema... Bom, mas, por exemplo, nós temos aqui relatório Matrix, nós temos a base subterrânea Dulce, que é uma coisa muito importante, nós temos a aliança dos extraterrestres com os governos aqui na Terra. Nós temos, segundo esses relatos, não sou eu que estou dizendo, nós temos, sem ser maniqueísta, os ETs nefastos, e temos o lado bom também, né, dos extraterrestres. Os telespectadores vão participar de várias formas. Temos mais convidados aqui na plateia que também vão participar. O telespectador poderá interferir, os ufólogos aí poderão ligar de casa e fazer perguntas ou dar depoimentos, mas nós vamos fazer uma interativa agora aqui no Estúdio 36.